Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, mais um Viver Bem no ar. Estamos no feriadão da Semana Santa. Amanhã, domingo de Páscoa. Desejo uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família. Que realmente você consiga vivenciar o real sentido dessa palavra, que você consiga fazer uma transformação na sua vida, se tornar uma pessoa melhor e mais feliz. O programa de hoje está cheio de reportagem bem especial para ajudar você a conquistar uma vida bem mais saudável. Olha só o que a gente preparou para você. Você está se alimentando direito? Pergunte aos seus genes. Genoma Diagnóstico apresenta aos nutricionistas potiguares o My Nutrigenes, um teste genético que traça o perfil nutricional completo do paciente. Tem dúvidas sobre varizes? Entrevistamos a cirurgiã vascular Regina Florencio sobre os novos tratamentos para essa doença tão frequente. Você vai conhecer o primeiro condomínio reserva do estado, o IB Natureza. Esquiar na neve com as crianças ou fazer um cruzeiro na Grécia. A Tênis Turismo tem pacotes excelentes para você programar as suas férias. Na semana passada, o Genoma Diagnósticos, que está chegando aqui em Natal, reuniu nutricionistas para apresentar um de seus produtos. O My Nutrigenes oferece informações genéticas sobre o perfil nutricional do paciente, oferecendo aos nutricionistas informações para que o planejamento nutricional seja feito de maneira mais assertiva. As nutricionistas, elas receberam todas as informações lá dentro. O Lázaro Medeiros, que é nutricionista da Genoma Diagnóstico, explicou todos os detalhes desse teste que realmente vem para revolucionar, né, Lázaro? Facilita demais e é muito bom, tanto para os nutricionistas quanto para os pacientes. Assim, você ter a sua dieta completamente direcionada de acordo com o seu DNA. O My Nutrigenes, ele é um teste que ele avalia 54 genes e 80 variantes genéticas. O mais interessante é que esses 54 genes, eles são associados. E aí toda essa informação genética que nem todo mundo entende, ela é processada e ela vai ser separada em diversas áreas, como predisposição ao ganho de peso, aumento da massa gorda, sensibilidade e necessidades nutricionais, e se ele tem uma capacidade maior para fazer o que a gente chama de beliscar ou craving alimentar. E essas informações juntas, elas vão fornecer todo o suporte que o profissional precisa para construir uma dieta super personalizada. Então o paciente ele vai ter a certeza de que ele fez um teste altamente personalizado para ele e ele vai conseguir ter uma terapia nutricional ou uma dieta altamente personalizada. Lázaro, agora quem pode fazer? Eu sou mãe, tem muitas mães assistindo o programa. Criança também é interessante que ela já cresça, já sabendo aí o seu perfil genético e desde o início, né, da vida, já começar a seguir aí a sua dieta de acordo com as suas necessidades reais. O mais interessante dos testes de nutrigenética e do My Nutrigenes em particular é que qualquer pessoa sem nenhuma indicação pode fazer esse teste. Então, da criança ao idoso, todo mundo pode fazer esse teste. E é interessante fazer, inclusive, em crianças, porque você já começa a trabalhar essa criança desde pequena. Então você já sabe quais são as necessidades, quais são os pontos fortes e fracos dela, e aí você consegue ter um trabalho a longo prazo, o que é muito importante. Então uma criança que ela teve esse teste vai ser provavelmente um adulto muito mais saudável se for muito bem acompanhado. E é um teste que você só faz uma vez na vida? Isso, você faz uma vez na vida porque o seu genótipo ele não vai mudar. A coleta é super simples, né? Eu aproveitei que estava aqui, já fiz a minha coleta, estou fazendo o teste e agora ansiosa pelo resultado, né, Lázaro? E o mais interessante mesmo, a coleta ela é indolor. Então a gente não precisa coletar sangue, a gente não precisa coletar coisas que promovam a dor no paciente. Então, por isso que é interessante da criança ao idoso fazer esse teste. Você faz basicamente um esfregaço na mucosa bucal, nos envia e nós fazemos essa análise. Alguns pacientes às vezes não conseguem responder a uma estratégia que a gente traça normalmente para um grande grupo, e aí algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Com o teste genético a gente consegue entender a individualidade de cada um, mais específico ainda. E tendo aqui em Natal, melhor, porque algumas pessoas viajavam, iam para outras cidades, às vezes fora do país, para fazer esse tipo de exame, e agora a gente tem aqui acessível. Mapear o meu paciente é acertar
certeza de que ele vai ser saudável. Então, vou conseguir prevenir doenças, ele vai ter literalmente uma prescrição dietética única e pessoal, exclusiva dele e de mais ninguém. Rita, e você, o que é que você achou, né? Você trabalha diretamente com pacientes que lutam muito contra a obesidade. E a importância desse teste? É fundamental, é uma ferramenta a mais que a gente tem, principalmente para aqueles pacientes que têm um sobrepeso, uma obesidade 1, tipo 2, que necessariamente não precisa operar e já fez várias tentativas de perda de peso sem sucesso. Então, esse teste ele vai corroborar para a gente acertar melhor, ter diretrizes mais eficazes. Até porque os estudos mostram, principalmente quando a gente trabalha com população obesa, que hoje é uma grande tendência, mais de 50% da população tem sobrepeso, que quando você faz o teste genético, você consegue a perda e a manutenção desse peso por muito mais tempo. Isso é super importante quando a gente fala em obesidade. Então, eu acho que Natal só tem a ganhar com esse teste aqui, e principalmente os profissionais de nutrição, porque a gente tem uma ferramenta importantíssima para a gente trabalhar no consultório e potencializar a saúde dos nossos pacientes, que é o que mais a gente deseja. O interessante é que esse teste que foi apresentado hoje é apenas um, né, da genoma, oferecidos pelo Genoma Diagnóstico, que chega, né, Tiago, oferecendo uma variedade imensa de testes genéticos para aí garantir mais saúde, mais qualidade de vida para os seus pacientes. É verdade. Na realidade, são mais de 300 painéis genéticos voltados às mais diferentes especialidades, né? Aqui, hoje, nesse evento, nós falamos do Wellness, que são painéis nutricionais e para educadores físicos. O Personal Genoma Diagnóstico ele entra para favorecer essa comunicação entre profissional de saúde, paciente e laboratórios. Hoje nós possuímos acordos com os melhores laboratórios do Brasil, os laboratórios internacionais que fazem todos esses testes com a maior rapidez e a maior facilidade, né? Tanto na interpretação desse laudo como na entrega e na explicação desse laudo para o paciente. Tiago, quem quiser conhecer mais sobre todos os painéis genéticos, sobre a estrutura, a equipe da Genoma Diagnósticos, faz como? Personalgenoma.com é o nosso site. Estamos também nas redes sociais. Como eu disse, Juliana, nós entramos no mercado e tudo está acontecendo com uma rapidez enorme. Então, a clínica vai estar pronta em 30 dias, fica ali na Mipibu, número 671. Viver bem é viajar, e eu estou aqui da Atenas Turismo, vou conversar com a Ohana para falar exatamente sobre esses pacotes que estão aí. Férias de julho, né, Ohana, está chegando, já é hora de se programar. Com certeza. E com isso nós estamos com um pacote para a criançada, né, agora em julho, com saída dia 4 de julho, para o Chile, né. Época de neve, né? Época de neve. Então, com a estação de esqui na Farellones, né, onde nós temos de 4 a 10 de julho para a estação de esqui. Além dos opcionais que temos o City Tour, o básico, né, a Vina Del Mar e Valparaíso, mas é especificamente para criança. Essa né? estação é a mais procurada, é mais segura, eu acredito. É a mais segura para a criança. Existe o Vale Nevado, mas o Vale Nevado a gente indica para os adultos, certo? E a Farellones para a criançada. Então, Ana, como é que tá o pacote? Os pais vêm aqui, vocês montam, já está pronta a programação? Tá. Ou você pode adequar de acordo com a necessidade de cada família? A gente tem um pacote, certo? Se não puder ir neste pacote, nós podemos fazer na data que o pai desejar ir, entendeu? Mas não perca a oportunidade, porque a época é essa. A época do frio, da neve, para que as crianças se divirtam. E a procura está sendo garantida, né? É diversão garantida e a procura está sendo grande. Ô, Ana, agora para os adultos, eu estava vendo ali um anúncio de um cruzeiro na Grécia? Isso mesmo, nós estamos com um cruzeiro na Grécia, com saída dia 7 de setembro, Natal, Lisboa, Veneza, certo? São 3 noites em Veneza, e o cruzeiro parte dia 9 de setembro, voltamos dia 16, temos um pernoite ainda em Veneza e retornamos ao Brasil no dia 17.
certo? Ana, fala um pouquinho sobre o cruzeiro, qual o navio. O navio é o Norwegian Star, certo? Nós visitamos Mykonos, Santorini, Corfu e dentre outras ilhas. É um navio especial, a procura também está sendo grande e caso vocês desejem, é só ligar para nós no 84-3221-2626, procurar Ana ou Ana Luísa, que nós encaminharemos para você a programação e fazemos o seu pacote. E se de lá você deseja ir para uma outra cidade, fazer depois um tour pela Itália, nós também faremos, entendeu? Você aproveita, faz o cruzeiro e de lá você segue para outras cidades. Ótimo, Ana, a gente já está colocando aí umas imagens do cruzeiro já para dar vontade, né? Exatamente, dá vontade para curtir e vir atrás. O que é de encantar também é o visual, né? Das ilhas na Grécia. Muito bonito. Mykonos e Santorini são altamente atrativos. Não tem o que... A natureza é bela. Ana, então tá aí a dica, né, daqui da Atenas Turismo para você. Férias de julho, cruzeiro na Grécia, não deixe de participar. Liga aqui para a Ana, como ela falou, que a Atenas oferece toda essa estrutura, né, para tirar todas as dúvidas e montar o pacote exatamente como o cliente deseja. Não só esse, como outros, caso desejem, nós estamos à disposição de vocês. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí só um minutinho, Viver Bem tá de volta. Já estamos de volta, hoje a gente está recebendo a doutora Regina Florencio, que é angiologista e cirurgiã vascular. A gente vai falar sobre varizes, esse problema que acomete tanta gente, mais as mulheres, né, doutora Regina? E que eu vejo muito que tem pessoas que ainda acham que varizes é um problema estético, mas não é, né, doutora Regina? Não. Varizes é uma doença, é uma doença que, como ela está embaixo da pele, ela incomoda as pessoas do ponto de vista estético, porque é uma doença visível, então você consegue ser incomodada do ponto de vista estético, mas ela é uma doença. É uma doença que acomete mais mulheres, e estatisticamente 1 a cada 5 mulheres tem varizes e 1 a cada 15 homens, mas não é uma doença exclusiva das mulheres. É uma doença da circulação que ela pode acometer tanto o sexo feminino como o sexo masculino. O que é que causa varizes? Varizes, é uma doença que tem um fator determinante, que é o fator hereditário, a pessoa herda. Por isso que eu sempre digo no consultório que é um defeito de fábrica, a gente não cura, a gente controla. Existem os fatores desencadeantes, a pessoa herda e junto com esses fatores desencadeantes a pessoa pode ter uma predisposição a ter varizes. Como, por exemplo, a gestação, a questão do uso dos hormônios, tanto anticoncepcional como a reposição hormonal, o sedentarismo, então a atividade física é uma coisa muito importante, a obesidade, às vezes a atividade profissional, pessoas que trabalham muito tempo em pé, ficam muito tempo parado, é um outro fator desencadeante que predispõe. Doutora Regina, agora tem como prevenir? Eu sei, por exemplo, que a minha mãe ou que meu pai tem varizes e teoricamente eu terei. Se eu conseguir seguir uns hábitos saudáveis desde cedo, tem como prevenir? Claro. Que a genética se manifeste aí nesse caso? Tem sim. É um fator hereditário, mas como eu falei, tem vários fatores desencadeantes. Como você não pode mudar a sua genética, a medicina também não tem capacidade de mudar a genética, mas se você atuar nesses fatores, tem como você prevenir. É o que a gente sempre orienta o paciente, você não vai ficar curada. A gente vai controlar a sua doença, como qualquer outra doença. O paciente que ele tem diabetes, ele não fica curado do diabetes. Ele vai fazer o tratamento para controlar o diabetes. O paciente que tem pressão alta, ele não fica curado da pressão alta. Ele controla a pressão. A mesma coisa a doença, a insuficiência venosa crônica, que é justamente o que provoca essas varizes. Você controla a doença, mas você não fica curado. Agindo nesses fatores desencadeantes, você tem como evitar a formação de varizes. Doutora Regina, agora quem tem a varize não pode bobear, tem que realmente controlar, tem que fazer o tratamento. Mas quais são as consequências de varizes não tratadas? Como a gente falou no início, a varize, como ela não é estética, porque estética é aquilo que se você tratar e se você não tratar, nunca vai evoluir para uma coisa mais grave. Isso é estética. Varize é uma doença. Se você não tratar, ela pode trazer algumas consequências, tipo trombose venosa profunda, pode ser desencadeada por uma varize, que a trombose venosa profunda pode evoluir para uma embolia pulmonar.
As úlceras varicosas, que é uma realidade bastante no momento, a úlcera varicosa, a varicorragia, que é o sangramento das varizes, a tromboflebite, que é a inflamação dessas varizes, aquelas manchas hipercrômicas, fora a sintomatologia, que é uma sintomatologia que provoca muito afastamento do trabalho no dia a dia, que é a dor, o cansaço, o peso, cãibras, aquela impaciência na perna, tudo isso provocado pelas varizes. O que a gente pode fazer no dia a dia? Tratar... O uso das meias ameniza essa sensação de cansaço na perna? Sim. A meia, ela é uma indicação terapêutica, ela tem que ser prescrita pelo médico. Ela serve como um tratamento para melhorar. Você usando a meia, você vai evitar os sintomas e evitar a progressão da doença. A medicação, o tratamento medicamentoso também é muito importante, porque ele melhora esse retorno venoso. Então, melhorando esse retorno venoso, vai melhorar muito a sintomatologia do paciente, como também o tratamento das próprias varizes, né? Você fazer os tratamentos, dependendo do seu caso, o tratamento com escleroterapia, com cirurgia. Hoje a gente tem vários tratamentos para justamente atingir cada vez mais a variedade com que a varize ela se apresenta. Era isso que eu ia perguntar, porque antes tinha aquela cirurgia, né, que era bem... abria a perna inteira para fazer essa pena. Hoje a gente vê muito o uso do laser. Fala um pouquinho desses avanços nesse tratamento. Então, como hoje o tempo para as pessoas, elas estão realmente cada vez mais escasso, a vida corrida, então a medicina ela está cada vez mais avançando para se tornar as técnicas menos invasivas, para justamente permitir com que o paciente ele volte mais cedo ao trabalho. Então, o laser, ele serve para 2 tipos de tratamento. Ele serve como aplicação para retirar aquelas varizes verdinhas reticulares, que é o laser transdérmico, que muito desses casos a gente antes levaria para a cirurgia, hoje a gente consegue resolver no consultório, fazendo a ablação dessas veias, tanto dessas varizes mais verdinhas, as varizes reticulares, que são as vias mãe nutridoras, como das microvarizes. E o laser, o endolaser, que veio substituir a safenectomia, que antigamente a gente tinha que cortar, puxar, que era uma cirurgia mais agressiva. Hoje, inclusive, as diretrizes internacionais, ele aponta como o laser, o endolaser, como a classificação A, ou seja, o melhor tratamento para a safena hoje é feito pelo laser. Como é que é o tratamento com espuma, que eu também já ouvi falar? É uma das novidades. Exatamente. Também. A espuma é uma escleroterapia química, é um tipo de escleroterapia química. Ela tem seus casos, tem que ser bem indicados, porque a gente promove uma espuma bem densa e essa espuma densa ela vai promover uma flebite, uma irritação química nesse vaso, fazendo com que ele desapareça. Ela tem uma única desvantagem. A espuma, como ela é um produto mais forte do que a escleroterapia com líquido, ela ainda pode manchar. Por isso que, como qualquer tratamento antibiótico mais forte, ela é mais forte, então ela tem o risco ainda de manchar. Por isso que a gente seleciona alguns casos em que, quando o paciente ele quer ter o resultado estético, a gente seleciona. E ela veio substituir, principalmente a nível de saúde pública, a cirurgia, porque você está tirando o paciente da fila. Porque você consegue resolver aquela veia que estava nutrindo, aquela ferida, você está conseguindo resolver, principalmente aumenta o nível de saúde pública, porque está tirando o paciente da fila do SUS. Então é um tratamento muito bom. Certo, doutora Regina, temos várias perguntas. Vamos começar a fazer para dar tempo. A Flávia Moura, ela quer saber se os vasinhos não tratados podem virar varizes lá na frente. Esses vasinhos, na verdade, eles não viram varizes, mas a doença, ela é uma só. Normalmente, quando ela começa a aparecer na forma de vasinhos. Então, se você não trata nessa forma de vasinhos, ela pode, futuramente, outras veias, já mostra um indício que outras vezes pode se tornar veias varicosas. Mas os vasinhos, eles não tornam veias varicosas. Carla Regina, lá de Maceió, ela disse que já operou as varizes, já tirou essa fêmea, já fez cirurgia depois e sempre elas voltam. Quer saber se vai ficar sem veia um dia de tanto tirar? Não, ela não vai ficar sem veia de tanto tirar. A varize é uma doença recidivante, é uma doença crônica, que dependendo da tendência, realmente é uma doença que a gente consegue controlar. Agora, o mais importante dela só fazer o tratamento é ela também trabalhar a prevenção. Porque o que acontece? Às vezes o paciente ele vai tratar e esquece das pernas, né? Esquece que tem que evitar. É como um paciente que faz uma cirurgia bariátrica. Ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que prevenir o ganho de peso de novo. Então, a doença não existe milagre. Você tem que fazer um controle. E até existe, mas não com a medicina.
Então você tem que fazer o controle. Então ela tem que ver qual é o fator que ela está fazendo ainda desencadeante e trabalhar esse fator. Cadê? O uso de anticoncepcionais e reposição hormonal podem causar varizes? Foi a Geisa Coutinho que mandou essa pergunta. Sim, é um fator bastante desencadeante. Apesar, esses novos hormônios, eles estão sendo produzidos justamente para evitar os efeitos colaterais. Mas ainda, o próprio hormônio da mulher, por isso que a mulher ela tem mais predisposição do que o homem, porque o estrógeno e a progesterona, ela é um fator desencadeante para a formação de varizes. Tem uma aqui, Ana Maria, ela quer saber se as varizes só são tratadas cirurgicamente, com cirurgia. Não, hoje cada vez menos. Hoje com o laser transdérmico, a gente vai conseguir resolver 80% dos casos que antes seriam cirúrgicos a nível de consultório. Então não, nem todos os casos são cirúrgicos. Hoje a gente vai realmente selecionar o paciente que ele vai para a cirurgia. A Alzira Santos Nobre, ela quer saber se é possível combinar os tratamentos para ter melhores resultados. Como a varize é uma doença que ela se apresenta de várias maneiras, a gente tem os vasinhos, que são as telangiectasias, as varizes de médio calibre, as varizes de grosso calibre. Então, o ideal hoje é você fazer a combinação de tratamento. Escleroterapia com cirurgia, laser transdérmico com escleroterapia, espuma, o tratamento de escleroterapia com espuma, com escleroterapia líquida, porque para você poder atingir uma doença que ela se apresenta de várias maneiras. Só mais uma, doutora Regina, nosso tempo é muito curto. A Vandeca Torres, ela precisa fazer cirurgia de varizes, mas não pode ficar muito tempo afastada do trabalho. Quer saber quanto tempo demora depois da cirurgia para a pessoa voltar a trabalhar normalmente? É um caso que a gente vai ter que avaliar cada caso, porque eu costumo dizer para os meus pacientes também que variz é igual a água. Um copo é diferente de um balde, que é diferente do tonel, que excesso mata. Então, assim, cada caso, uma paciente que tem 2 varizes é diferente do paciente que tem 50, que é diferente do paciente que tem 100. Então, essa resposta realmente tem que avaliar cada caso. Hoje, com essa técnica mais moderna, nós estamos cada vez mais evitando que o paciente vá para a cirurgia e justamente fazendo com que o paciente volte mais cedo o retorno do trabalho. Por exemplo, uma retirada da safena, cirurgia convencional demora quantos dias? E se for com laser, demora quantos dias? A cirurgia convencional, ela vai em média do repouso, dependendo da atividade profissional do paciente, que é diferente do paciente que trabalha em pé, do paciente que trabalha sentado, o paciente que pega peso, o paciente que não pega peso, mas em média, que a gente trabalha em medicina com a média, 30 dias. Uma cirurgia, se precisar fazer essa safenectomia com laser, 5 a 7 dias. Olha e ele aí. volta ao trabalho. Então, isso é uma grande vantagem. Doutora Regina, muito obrigada. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Ótimo. Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre varizes, outros assuntos relacionados também à angiologia, cirurgia vascular, manda pra gente que a gente convida a doutora Regina mais outra vez aqui pra gente esclarecer tudo. Obrigada. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que já tem mais Viver Bem pra você. Viver bem de volta, agora a gente vai falar sobre moradia, essa condição que é essencial para quem quer viver bem, para quem quer qualidade de vida. E morar perto da natureza, então, nem se fala, né? A gente estou recebendo hoje o Moisés Dantas, a gente vai falar sobre o IB Natureza, né, Moisés? Esse condomínio que foi lançado recentemente, mas já soube que está sendo um sucesso. É isso aí. A gente lançou o empreendimento há 4 meses atrás. É um empreendimento que tem uma reserva de 1/3 dele é de reserva ambiental. Então é um conceito que Natal ainda não tinha visto, que é o conceito de você morar dentro de uma reserva e do lado da cidade, que é a parte mais bacana. Porque, geralmente, quando se fala em reserva, se fala de muita distância. Muito longe. E essa área é uma área que fica, de fato, numa região que já é bem consolidada de condomínios, já mais de 8 condomínios nas proximidades e nas vizinhanças. Nos dias atuais, a gente fala dessa importância desse contato com a natureza, mas a segurança de você estar num condomínio fechado também faz diferença, né? Para a qualidade de vida hoje. Sem dúvida nenhuma. Se você consegue ter a proximidade da natureza com segurança, é o que a gente acha de mais interessante. Para isso, a gente contratou uma empresa que está fazendo o nosso projeto de segurança, que é uma empresa que fez mais de 100 projetos de condomínios fechados no Brasil. São, sem dúvida nenhuma, os maiores especialistas nessa área. Moisés, agora vamos falar dos diferenciais do IB Natureza, que não são só as 2 reservas, né? Eu percebi, vendo o material aqui, que vocês tiveram todo um cuidado. Lógico, sem arrogância nenhuma, a gente fala que o condomínio IB Natureza é o melhor de todos em um só. O que a gente procura dizer com isso? A gente foi pesquisar, de fato, todos os condomínios da cidade
e ver quais eram os diferenciais de cada um. Então a gente procurou usar o piso intertravado, que é um formato que você drena mais a chuva, que a temperatura é menor do que a do asfalto, a iluminação de todo o condomínio é subterrânea, toda a área de lazer foi muito bem pensada e integrada com a natureza. A gente trouxe aí os melhores arquitetos, na nossa opinião, óbvio, na área. O maior paisagista do Brasil, que é Benedito Abud, quem assina o projeto. Na parte de urbanismo, Fabiano Pereira, que é um arquiteto da cidade, muito conhecido. Leonardo Maia, que é um arquiteto paraibano, que já tem alguns projetos, inclusive de um restaurante muito bonito aqui na cidade. Então, assim, a gente procurou juntar tudo que existia de melhor em cada setor e fazer lá esse projeto de forma inovadora, vamos chamar assim. Vamos falar dos equipamentos do condomínio, que aí você vai falando, a gente já vai mostrando as imagens para deixar quem está em casa e já começando a sonhar, né? A gente começa por uma linda alameda de entrada que tem 800 metros por 22 metros de largura, com quase 380 palmeiras plantadas já adultas. Então, vale a pena conhecer para entender o que a gente está falando. E fora isso, a gente tem quadras de tênis, quadra poliesportiva, beach tênis, tem uma piscina, uma raia olímpica, semi-olímpica, metade coberta e metade descoberta, com metade dela aquecida e a outra metade com borda infinita para mata. Tem um fitness com mais de 180 metros quadrados, academia toda Reebok. Então junto a isso, a gente tem trilhas, a gente tem mais de 2,5 quilômetros de trilha dentro do condomínio. Para a gente ter uma ideia, a gente está aqui hoje no Parque das Dunas, essa pista tem 900 metros. Né? Então a gente tem o dobro, mais do dobro dela, dentro do próprio condomínio, onde as crianças podem caminhar ao redor do condomínio sem a interferência nenhuma de carro. E a gente não tem nenhum lote colado em muros. Então quando você contorna o condomínio inteiro, você não precisa cruzar por carro nenhum para fazer essa trilha, vamos chamar assim. Mas olha, eu vou dizer que os corredores que assistem o Viver Bem já gostaram, viu? Porque eu tô aqui pensando, já o treino, você saiu de casa, já dá para fazer seu treino com toda a segurança. Sem dúvida nenhuma. Moisés, e as vendas, vocês lançaram há 4 meses, né? Já foi sucesso, né? 4 meses de venda, a gente está com quase 60% do empreendimento já vendido. E começando a obra agora, na verdade a parte de terraplenagem já estava 100% pronta, a gente está iniciando agora o muro do condomínio e daí após o muro, dar sequência no resto da obra. E o tamanho dos lotes é diferenciado? O padrão dos lotes tem 390 metros, são lotes, na sua grande maioria, 13 por 30, porém a gente tem um diferencial lá também, que são lotes que a gente chama de lotes reserva, que é um lote que você tem os 390 metros ou mais de áreas edificantes, com uma área não edificante de mais 50 metros de fundo, que você pode ter um pomar, um deck, desde que você não impermeabilize ali, mas você passa a ter um jardim gigantesco nesses lotes, que são apenas 63 lotes reserva. Quem quiser conhecer o IB Natureza, como é que faz? Entra em contato com quem? Entre em contato lá na empresa, na Habitax, 3084 9090, ou no Espaço IB, que fica ali na região dos condomínios, ali próximo ao Parque das Árvores. A gente tem lá de domingo a domingo uma equipe especializada no produto IB para atender o nosso cliente. Ótimo, muito obrigada, Moisés. Obrigado a você, E parabéns por essa iniciativa, né? Porque morar bem faz toda a diferença para a nossa saúde e qualidade de vida. Tá, João, obrigado a vocês. E volte sempre aqui no nosso programa. Nosso programa de hoje fica por aqui. Como eu falei já no início, Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. No próximo sábado a gente se encontra mais uma vez, 9 horas da manhã, aqui na Band. Estou esperando você. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.